bora mergulhar hoje em um dos maiores fundos imobiliários do Brasil, o KNR11 da Kinea. A gente vai usar o relatório de outubro de 2025 como nosso guia para fuçar os números e na estratégia e entender o que faz esse gigante ser, bom, um gigante. Pois é, quando a gente olha para um fundo desse tamanho, pode até assustar um pouco. A pergunta é, por onde começar, né? O segredo é ir desmontando o quebra-cabeça parte por parte. Os números, os imóveis, os contratos e, claro, como está o mercado. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. E para a gente começar a ter uma ideia do tamanho da coisa, olha esse número. O patrimônio líquido do KNRI 11 passa de 4,6 bilhões de reais. Isso não é só um detalhe, sabe? É um número que mostra a relevância e o peso que ele tem no mercado. Coloca ele num grupo bem seleto. Ok, vamos começar pelo básico, pelo alicerce de tudo isso. Qual é, afinal, a missão do KNR11? O que ele busca fazer? E tá aí, de forma bem clara, o DNA do fundo. O objetivo é bem direto, gerar renda todo mês com aluguel. E como eles fazem isso? Com um portfólio bem balanceado, com um pé nos prédios corporativos e outro nos galpões de logística. É aquela combinação clássica que tenta pegar o melhor de dois mundos, né? A força da logística com a sofisticação dos escritórios. Beleza, já entendemos a teoria. Agora, como é que está a performance na prática? Vamos checar os sinais vitais do fundo olhando para os dados mais quentes de outubro. É aqui que a gente vê se a estratégia está dando resultado. E a primeira notícia, olha, é ótima. O relatório mostra que o fundo conseguiu fechar novos aluguéis. Na prática, isso quer dizer o quê? Menos espaço vago e, claro, mais dinheiro entrando no caixa. É um sinal de que a gestão está lá trabalhando ativamente para otimizar o portfólio. E os números não mentem, olha só, a gente vê uma quedinha sutil, mas consistente, tanto na vacância física, que é a área que está vazia mesmo, quanto na financeira, que é o impacto que essa área vazia causa na receita. É um belo sinal de saúde. E no final das contas, o que importa é isso aqui, né? Essa boa performance operacional vira dinheiro no bolso de quem investe. O resultado de toda essa gestão foi a distribuição de R$ 1 por cota em outubro. Um rendimento constante, que é a consequência direta de um portfólio bem gerenciado. Agora chegou a hora da verdade. Vamos abrir o capô e ver o que tem dentro do motor. O que exatamente forma essa carteira bilionária de imóveis? Porque no fim do dia, a qualidade dos ativos é o que sustenta tudo. Olhando para a receita, a gente vê bem a estratégia de diversificação. A grana é bem dividida. Um pouco mais da metade vem do setor logístico, que está bombando por causa do e-commerce. E o resto vem de escritórios de alto padrão. Essa balança ajuda a proteger o fundo se um desses setores passar por alguma dificuldade. E em termos de localização, aí a estratégia é mais focada. Quase 70% da receita vem de São Paulo, o coração econômico do Brasil. Isso não é por acaso, é uma aposta clara nos mercados mais fortes e resilientes do país, com um complemento estratégico no Rio e em Minas. E aqui tem um ponto que é fundamental, a pulverização do risco. Com mais de 170 inquilinos diferentes, o fundo não fica dependente de uma ou duas grandes empresas, sabe? A receita vem de vários setores da economia. Isso dá uma estabilidade muito maior. Se um setor vai mal, tem outros ali para compensar. A gente já viu os tijolos, os imóveis. Agora vamos analisar o papel, ou seja, os contratos de aluguel. São eles que ditam o quão previsível é a entrada de dinheiro no fundo. E o fundo usa uma mistura bem inteligente aqui. Mais da metade são contratos típicos, aqueles mais comuns que permitem reajustar o aluguel com o tempo e aproveitar as altas do mercado. A outra parte, quase metade, são contratos atípicos, de longa duração, que funcionam como uma âncora de receita, garantindo grana por muitos anos. É a combinação perfeita de flexibilidade com segurança. Esse gráfico aqui é quase uma janela para o futuro da receita do fundo. Ele mostra que os vencimentos dos contratos estão bem espalhados ao longo do tempo. Não tem nenhum ano com uma concentração perigosa de contratos para renegociar. Isso dá tranquilidade para a gestão trabalhar com calma e estratégia. Bom, mas a gente sabe que nenhum fundo é uma ilha, certo? Então, vamos dar um passo para trás e olhar para o cenário geral. Como estão os mercados de logística e escritórios, que são os campos onde o KNRI 11 joga? Para o setor de logística, as notícias são excelentes. O vento está soprando muito a favor. O mercado em São Paulo, onde o fundo tem a maior parte dos seus imóveis, continua superaquecido com uma demanda muito forte. E os dados gerais do mercado confirmam isso. A taxa de vacância em São Paulo está caindo e o preço por metro quadrado está subindo. Ou seja,
É o melhor cenário possível para quem tem galpões de qualidade, que é exatamente o caso do KNRI 11. Já do lado dos escritórios, a história é de recuperação. Depois de uns anos mais desafiadores, o mercado de prédios corporativos em São Paulo está mostrando sinais bem claros de que o pior já passou e que uma nova fase de crescimento pode estar começando. E, de novo, os números contam essa história. A vacância está no menor nível em 5 anos e os preços pedidos estão subindo. Isso quer dizer que a demanda está voltando com força, o que é uma notícia fantástica para o portfólio de escritórios do fundo. Ufa, foi bastante informação, né? Então vamos juntar todas as peças agora e montar o quadro geral? O que a gente realmente precisa levar dessa análise toda sobre o KNR 11 nesse momento? Se a gente for resumir, a história do KNR 11 se apoia em 4 pilares bem fortes. Primeiro, um portfólio que não é só gigante, mas também é diversificado e muito bem localizado. Segundo, uma performance que está melhorando de forma constante. Terceiro, uma gestão que se mostra ativa e está conseguindo gerar valor. E para fechar com chave de ouro, um cenário de mercado que joga a favor, tanto na logística quanto nos escritórios. Isso tudo nos deixa com uma pergunta. Olhando para o futuro, o fundo está numa posição assim excelente, com ativos de primeira e um mercado favorável. A grande questão que fica no ar é como a gestão vai usar toda essa força para destravar ainda mais valor e impulsionar os resultados daqui para frente. Bom, a resposta para isso a gente vai ter que acompanhar nos próximos capítulos.